Histórias para ouvir lavando louça. Um podcast do Terapia. Ei, você? Você mesmo, que tá encarando essa pia cheia, essa panela toda engordurada. Olha aí bem no fundo da buchinha e diz: a gente vai vencer. É oficial, gente. O Ale acaba de inaugurar a profissão de coach de louça. Olha bem que eu adoraria. Imagina, eu chego na casa das pessoas e fico do lado da pia, dando umas palavras de incentivo. É claro que a parte principal do meu método ia ser dar o play num episódio daquele podcast que você já sabe que é perfeito para esses momentos. É aquele, né? Aquele lá mesmo, Ale? O tal de histórias pra ouvir lavando louça? Eu já ouvi falar muito sobre, viu? É maravilhoso. Parece até que os apresentadores são assim... Ai, pessoas incríveis. Se ninguém cortar a gente, fica nessa brincadeira até amanhã, viu? Me ajuda aqui, gente. Vamos lá. Vamos parar com a gracinha, que hoje tem mais uma história incrível pra contar. Bora. A gente vai conhecer hoje a Sandra e vai ouvir como foi a criação dela em um contexto um tanto atípico. Olha, acompanha aqui comigo o raciocínio. Ela nasceu de um relacionamento extraconjugal do pai e foi criada sozinha pela esposa a quem ele traiu, que no caso é a mulher que ela chama de mãe, com muito orgulho, entendeu? Tipo assim, é como se tu pegasse o teu sofrimento, colocasse na tua frente todo dia pra te ver, né? Fruto daquela traição, tu vai cuidar, tu vai criar, tu vai educar, mas tu sempre vai lembrar que aquilo dali foi o fruto da traição do teu marido. E ela não fazia isso. Ela fazia totalmente o contrário. Era isso que as pessoas achavam estranho. Ela me aceitou e que se dane o resto. E sempre foi assim. Todo mundo pronto para mais uma? Bora! Eu sou o Lucas Galdino. E eu, o Alexandre Simone, e esse é o Histórias pra Ouvir, Lavando Louça. Vamos lá, gente, se coloca nessa situação. Você é casada com uma pessoa em uma relação monogâmica, e aí essa pessoa te trai e tem um filho com uma outra mulher. Aí, não bastando, ele pede para você criar o filho que ele teve com outra pessoa. O que você faria? Acho que a primeira resposta que vem na cabeça é dizer que vai mandar o cara merda, né? Mas, como a gente já aprendeu aqui, a vida é muito mais complexa do que a teoria. Antes de tomar qualquer atitude, a mãe adotiva da Sandra entendeu que dentro daquela situação que havia se colocado para ela, existia um bebê. Um bebê que não tinha nada a ver com tudo aquilo. Com 8 meses de vida, a minha mãe biológica, junto com ele, em conjunto com ele, decidiram como eu posso dizer, me dar para a ex-esposa dele, né? E a minha mãe sempre contava, a minha mãe e a minha irmã, que simplesmente ele chegou e falou, Naí, tem uma criança aqui, tem como você cuidar dela, porque não tá dando mais e tal. E a minha mãe sempre foi assim, a mantegona. Ela nunca soube dizer não para ninguém. Aí ela aceitou. Desde que eu me lembro, eu sempre soube da minha história de adoção. Ela nunca se esquivou de contar nenhum detalhe, sempre me contou da melhor forma possível. É um exercício de controle do ego muito grande conseguir fazer essa separação que a mãe da Sandra fez, né? Ainda mais quando você entende que a mãe biológica da Sandra morava a poucas quadras de distância dali. E elas eram praticamente do mesmo bairro. Até por isso que no início, a mãe da Sandra sentia que a qualquer momento podia perder ela, como se alguém fosse buscá-la. Só que mesmo com essa sensação, ela criava a Sandra como filha dela mesmo, que ela é, né? Mesmo ela já tendo outros 5 filhos. Uma coisa interessante que a minha irmã conta até hoje, que a minha mãe adotiva sempre falava, eu vou deixar a bolsinha dela arrumada, com as roupinhas e tudo mais, porque eu acho que a mãe dela, qualquer dia desse, vai bater na minha porta para pegar ela de volta. Ela sempre teve esse pensamento, né? Só que foi passando o tempo, eu fui crescendo, fui entendendo, e ela nunca apareceu, né? Eu lembro que entre
4, 5 anos, eu fazia breves visitas na casa dela. Passava fim de semana, passava metade de um dia, mas era aquilo, não passava disso. Então, se hoje me perguntarem, você tem vínculo com a sua mãe biológica? Eu não, simplesmente vou dizer que não. Mas eu respeito ela, a gente tem contato hoje, a gente conversa, mas não é aquela coisa mãe e filha, vamos se encontrar, vamos conversar, não. É uma relação de respeito, mas a minha mãe é a Anaí. Eu sempre gostei disso, né? Que a minha mãe sempre foi aberta, minha mãe adotiva sempre foi aberta para contar a minha história. Minha filha, você pode não ser minha filha de sangue, mas é minha filha do coração, sempre. E ela não fazia distinção. Não era aquela coisa, ela é minha filha adotiva. Não, ela é minha filha e ponto. Tanto que eu fui criada com 4 mulheres e um homem, e todos me tratavam da mesma forma. Na verdade, todas as minhas irmãs foram um pouquinho minhas mães. Dá pra ver que a Nair criou muito bem os filhos dela, né? Não só ela aceitou a Sandra, como ela conseguiu fazer com que as outras filhas e o filho a aceitassem de braços abertos também. Só que não existe Mulher Maravilha, gente. E é óbvio que internamente ela sentiu o baque da traição e de não ter um companheiro na criação dos seus filhos. Ela entrou em depressão no momento em que ele saiu de casa, e ali foi uma hora em que as irmãs da Sandra ajudaram muito na criação dela. E mesmo com toda essa rede de apoio, é impossível que uma criança cresça sem que uma situação desse porte vire uma questão na cabeça, né? E se antes a Nair que tinha medo de perder a filha, quando a Sandra foi crescendo, ela que passou a ter medo de perder a mãe. Logo quando eu cheguei, minhas irmãs me deram o nome de Juliana Caroline. Juliana Caroline de Azevedo, Azevedo dela e Salles é do meu pai. Não vai ser Juliana, vai ser Juliana, só que a minha mãe aguardava pelo meu pai para que ele fosse junto com ela, tirar minha certidão, colocar esse nome, Juliana Caroline. Só que, um belo dia, meu pai me aparece com uma certidão, entrega para mim, eu tinha 8, 9 anos, eu era criança. E a gente estava saiu para passear e ele voltou para me deixar em casa. Quando eu vejo, ele puxa um papel do porta-luvas do carro e ele entrega para tua mãe. Pensando, eu não entendi, peguei sem. Minha mãe, papai mandou ele entregar. Mas quando ela viu Sandra Maria dos Santos Salles, depois que eu comecei a entender, ela me explicou, olha, tem o nome que a gente te deu, Juliana Caroline de Azevedo Salles, que é da nossa família, da minha família, do meu pai, da minha mãe, e tem o nome que o teu pai com a tua mãe biológica te deram. E ela me mostrou o papel, e estava lá. Sueli Campos dos Santos, pai, João Vieira Salles. Aquilo dali parece assim que foi um tapa na minha cara. Eu ficava agora pronto. Essa mulher qualquer dia desse vai aparecer aqui e vai me levar porque tem esse papel com o nome dela. É aquela coisa, né, gente? Se não é pra ajudar, também não atrapalha. O fato é que esse dia que a Sandra temia nunca chegou. A mãe e as irmãs tranquilizaram ela e a vida seguiu. Só que as informações, elas vão somatizando ali no corpo e na mente da criança, né? Tem aquela coisa da memória corporal. E aí ela vai crescendo e tomando mais consciência das coisas. E junto disso vem os sentimentos novos que precisam ser processados, né? E um dos que mais bateu na Sandra foi o da culpa. Não, até os meus 10 anos, eu me culpava muito. Para os meus amigos mais próximos, eu sempre falava assim, se eu tivesse o poder da decisão, e Deus, sei lá, algo chegasse para mim e falasse, você prefere ir para a Terra, viver sua vida, fazer sua vida, mas tem uma questão, você vai ser fruto de uma traição que vai deixar uma pessoa muito triste. O que você vai escolher? E eu, sem pestanejar, eu sempre falava, não, eu não quero. Eu fico aqui porque se for para mim fazer uma pessoa sofrer, eu prefiro não existir. Isso com os meus 10, 11 anos de idade, eu pensava dessa forma. Só que assim, depois dessa conversa que a minha irmã teve comigo, sobre eu não ter culpa nenhuma, eu fui deixando de pensar dessa forma. Infelizmente, para mim nascer, uma pessoa teve que sofrer. E a vida é tão louca que a pessoa que mais sofreu com isso tudo foi a pessoa que me criou.
Então, eu procurei tirar uma lição muito grande disso. E olha, que bom que a Sandra conseguiu tirar dela, né, esse sentimento de culpa. Porque tanto ela quanto a Nair, elas duas não têm que carregar esse sentimento. Em determinado momento da adolescência da Sandra, teve um episódio que foi bastante marcante e que ajudou ela a ter uma compreensão e também a aceitar a história de vida dela. Eu lembro até hoje, eu nunca vou esquecer desse dia. Eu tinha saído para tirar uma foto 3x4 para fazer minha identidade, eu tinha 14 para 15 anos. Eu lembro até o local, se me perguntarem, eu lembro até o local. Tava eu e meu pai e tinha uma jovem senhora no cantinho, assim, bem na entrada da porta de rolo. Aí o meu pai me cutucou, né, e falou, olha, tua mãe quer falar contigo. Aí eu olho para trás, a mamãe estava em casa. Aí eu olho para trás, era a Sueli. Aí ela me chamou, né, aí lá ela começou a chorar, me pediu perdão, disse que na época ela não pensava, ela era muito nova. Eu acho que ela tinha seus 17 para 18 anos, mais ou menos. Era muito nova, não pensava direito e que naquele momento ela estava pagando por tudo que ela fez, inclusive o fato dela ter me dado. E uma coisa que ela sempre falava, é uma coisa que eu carrego até hoje comigo, que ela não se arrepende. Ela não se arrepende de ter me dado porque ela viu que a criação que eu recebi da minha mãe adotiva foi a melhor criação que alguém poderia me dar. Eu lembro até hoje das palavras que ela usou, que ela tinha uma vida muito dolorida pelo que ela tinha feito no passado, né? O fato de ter me dado. Mas ela não se arrepende da decisão que ela tomou, que foi ter me dado para outra pessoa me criar. Ela disse que acompanhava a minha vida de longe, muito pouco, mas acompanhava, e ela via que o trabalho que a minha mãe fazia foi um trabalho impecável, que ela não poderia ter me criado de outra forma. E talvez ela, como mãe biológica, né, se eu tivesse continuado, sabe Deus como é que não seria a minha vida hoje, né? Isso, as palavras dela, e eu tomei isso para minha vida. Eu lembro até hoje disso que ela fala. Não se arrepende de ter me dado e que ela vai ser eternamente grata pela criação que eu recebi da minha mãe adotiva. É uma coisa muito louca, assim. Esse dia foi um divisor de águas. E que legal que a Sueli conseguiu ter esse entendimento e gratidão pela Nair. Como a Sandra falou, quando ela deu à luz, ela tinha por volta de 17 anos. E não é uma tentativa de ficar justificando as coisas, mas é um jeito de compreender e ser mais empático com o outro lado da história. Recentemente, a gente estava gravando uma história e a gente ouviu a frase que atrás de uma história tem sempre outra história. E acho que é um pouco sobre isso. Hoje, a Sueli é a única mãe viva da Sandra. A Nair faleceu e eu fico um pouco até emocionado porque esse episódio é como se a gente estivesse registrando essa história como uma espécie de tributo a ela. Mesmo que seja bem singelo, né? Pelo jeito que a Sandra fala, dá para perceber que a Nair era uma pessoa motivada pelo amor. E foi isso que ela fez questão de sempre dividir com todos os filhos dela. De todas as memórias que eu tenho da minha mãe adotiva, ela nunca fez distinção. Sempre foi desse jeito. E tinha gente que questionava. Alguns vizinhos aqui mais próximos chegavam com ela e falavam assim: poxa, Nair, tu foi traída e tu ainda cuida do fruto da traição do teu marido? Por que tu não leva essa menina, não entrega essa menina para a mãe dela, que a mãe dela tem a obrigação de criar? E por inúmeras vezes ela ouviu isso. E ela preferiu ser taxada de, uma palavra que eu posso usar, de besta pelos outros, né? E não escutar o que elas tinham a dizer e me criar. Continuar com a minha criação, né? Continuar comigo. Mais uma vez aquela frase, né, gente? Se não for ajudar, também não atrapalha. E aí a gente abriu esse episódio perguntando, né? Imagina que você é casada com uma pessoa, em uma relação monogâmica, o cara te trai, tem um filho fora do casamento, e aí ele pede pra você criar o filho. O que você faria? E aí, o que você faria? A gente não sabe, né? Será que se a gente perguntasse pra Nair antes de tudo acontecer, ela diria, claro que sim? A gente não sabe, tem situações que a gente só conhece a nossa reação quando tá vivendo ali. Toda essa história da Sandra, da Nair, me vem um poema que a gente já ouviu na voz da Betânia, que é assim:
Antes de julgar a minha vida, calce os meus sapatos. Percorra o caminho que eu percorri. Viva as minhas tristezas, as minhas dúvidas. Viva as minhas alegrias. Tropece onde eu tropecei e levante-se, assim como eu fiz. Essa frase a gente até usou recentemente no Reels e diz muito sobre a história de hoje, mas sobre a história de todo mundo, na real, né? Que a gente deixe de julgar, independente das escolhas da outra pessoa, das decisões, por mais que a gente, né, na nossa régua moral, ache errado, equivocado, que a gente sabe que de repente a pessoa vai fazer alguma besteira, assim, né? Não uma besteira que vai causar problema para as outras pessoas, mas para ela mesma no futuro. Mas que a gente deixe de lado esse julgamento e que a gente esteja, de fato, ali para acolher aquelas pessoas, né? Independente se der errado ou não nas escolhas dela, mas que a gente esteja para acolher, que a gente exerça, de fato, a empatia. Eu acho que é isso que a gente tira aqui do episódio de hoje. E, enfim, não vou me estender mais, mas é isso. Eu acho que vamos colocar esse poema como mantra, assim, né? Vamos tentar ouvir sempre pra gente fixar essa mensagem na cabeça e ser mais empáticos, ser mais acolhedores e menos julgadores, né? Eu acho que a gente precisa mais de empatia e acolhimento no mundo. Que bom que a Sandra e a Nair construíram essa relação tão bonita, baseada no amor. Isso que importa. Antes de me despedir, isso que eu quero saber. E aí? E a louça? E a louça, Brasil, tá lavada? Se não lavou, aproveita que tem mais de 40 histórias aqui no podcast e mais de 180 lá no canal, hein? Aproveita que a gente vai te fazendo companhia aí na louça. E se você já lavou, é hora de ficar com vontadezinha demais. Mas aí é só na terça-feira que vem que a gente volta com mais histórias aqui no Histórias pra Ouvir Lavando Louça. E para conhecer todas as histórias que já passaram por aqui, você pode entrar lá no nosso site, historiadeterapia.com, ou nos procurar em todas as redes sociais, todas, YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, todas, @História de Terapia. Acompanhe a gente lá que a gente vai ficar feliz. E lembre-se que para fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, é só você entrar no apoia.se/História de Terapia, fazer uma contribuição mensal, que aí você vai fazer parte do nosso grupo maravilhoso, com pessoas incríveis, bater papo com a gente, com elas também, e receber as histórias com antecedência, tanto do podcast quanto do canal. Beleza? A gente se vê então na semana que vem. Um beijo. Um beijo grande, cuidem-se bem e lavem louça.